escolha essas pessoas, tá certo? Eu acho que isso não é uma política só dessa escola, é uma política da rede municipal. A gente tem todo o documento, todo o currículo a favor de uma educação inclusiva, certo? E aí a gente usa o termo inclusão de uma maneira ampla, porque às vezes a gente acha que incluir é só trazer a criança que tem deficiência, que tem síndrome, que é autista. Não. Inclusão é todos, porque todo mundo aqui é diferente. Sempre vai ter algum ponto que eu preciso de uma atenção maior. Tá certo? Quero começar a fala também esclarecendo sobre a questão do horário. Talvez poucos alunos, vão ter um pouco mais de dificuldade, mas o nosso horário de entrada é 7 horas. 7 horas não é 7h10, não é 7h15, muito menos 7h30. É 7 horas. Tá? O portão 5 para 7 já está aberto ali. Para que eles possam entrar, para que eles possam se dirigir com calma à sala de aula, para que o professor 7 horas possa iniciar a sua aula, tá? E aí o que acontece quando passa aí nessas 7 horas? Nós que estamos na figura do Álvaro, que fica lá na frente, vai fazer o quê? Passou das 7 horas, o aluno vai esperar a segunda aula. Por quê? O professor já começa a aula, aí chega um 7h05, chega outro 7h10, chega outro 7h15. Como é que fica a aula que esse professor preparou? Porque eles não chegam assim, delicadamente, sem ficar quieto, né? Eles chegam, eles têm que conversar com o colega, eles têm que abraçar, eles têm que contar o que foi feito. E aí, o professor, que preparou toda a sua aula, joga a sua aula onde? Tá? Então, se porventura chegar em casa e falar assim, hoje o diretor fez eu esperar lá. O diretor não deixou eu entrar na aula. Não deixou eu entrar porque chegou atrasado. Porque se chegar no horário, vai entrar na aula. E não deixou eu entrar na aula, porque vai entrar na segunda aula. Tá? É direito deles estarem aqui. E nós vamos fazer o quê? Vai deixar do lado de fora? Não. Nós vamos acolher. Vamos anotar e em caso de reincidência nós vamos fazer o quê? Avisar vocês. Até porque muitos de vocês saem cedo para trabalhar, deixa a responsabilidade, com outra pessoa para acordar, ou com eles mesmos, porque eles precisam ser responsáveis. E aí, uma vez ou outra, acaba sim, tendo problema de se atrasar. Tá? O que não pode é ser uma coisa frequente. E se for frequente, a gente vai fazer o quê? Falar com vocês. Porque às vezes você está confiando que o teu filho saiu de casa e veio para a escola. Mas aí no meio do caminho ele faz o quê? Dá uma desviada, encontra com alguém. Porque geralmente quando chega atrasado, nunca chega atrasado sozinho. Chega atrasado o X e o Y de parceria, tá? Isso acontece. Então o que a gente pede para vocês é que respeitem o horário de entrada. Horário de saída, 11h50, tá? É 11h50. Tudo bem? Eu acho ainda, principalmente os alunos do 6º ano, que eles são ainda pequenos. Eu sei que vocês vão depositando a responsabilidade, mas quem tiver a oportunidade de trazer até a escola, ter um adulto que traga e também vir buscar, a gente agradece, tá? Aqueles que vêm sozinhos e vão embora sozinhos, orientem, que é de casa para a escola, da escola para casa. Porque às vezes vem o pai aqui desesperado, porque no horário da saída leva 10 minutos para chegar em casa, tem meia hora que não apareceu em casa. E aí, não é só vocês que ficam desesperados, que a gente também fica, certo? Embora depois do horário não é nossa responsabilidade, mas a gente quer saber o que foi que aconteceu, tá certo? Então,
Dá uma puxada de orelha, ó. Estou vendo muitas carinhas aqui que eu já conheço, algumas até traquinas, que a gente já sabe, que precisa respeitar o horário de saída e precisa respeitar também o horário de entrada, tá bom? Sobre a frequência. Vocês sabem que a frequência, ela é responsabilidade de vocês. Zelar por essa frequência é de vocês. Quanto eles precisam ter de frequência? 75% de frequência durante o ano. O que acontece? Gente, eu só vou pedir encarecidamente que o pessoal aí faça um pouquinho de silêncio para não atrapalhar, tá bom? O que acontece se não tiver os 75% de frequência? Vai ficar retido. Então, o que a gente pede para vocês é assim: faltou, nos avise, porque qual que é a nossa prática? Nós vamos pegar lá a lista de chamada. Faltou 3 dias seguidos, nós vamos pegar e vamos ligar para saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Isso a gente faz desde que voltou da pandemia. Tá? Tem uma pessoa que é a BAI que é responsável por fazer isso. E quando a gente não consegue contato telefônico, ela vai bater na porta de vocês para saber o que aconteceu. Tudo bem? Então, cuidem da frequência dos filhos de vocês. Isso é muito importante. Lógico que às vezes tem alguma falha, a gente acaba ligando, às vezes o pai justificou, aí a gente pede desculpa e pede para desconsiderar. Mas é prática. Faltou 3 dias seguidos, a nossa vai ligar, vai perguntar: aconteceu alguma coisa? E se a gente não conseguir contato telefônico, ela vai bater lá na porta de vocês, tá bom? Então, atestado médico, consulta, traga pra gente o comprovante para justificar a ausência, tá bom? Outra situação. Nós vivemos aí, passamos há um tempo atrás, né, por uma pandemia, e não é porque hoje a gente está todo mundo sem máscara que o Covid acabou, porque não acabou não. Ele está circulando aí, a diferença é que muita gente está vacinada. Então, mesmo que se transmita, as infecções, elas têm aí um menor impacto na vida da gente. Mas o que a gente pede? Percebeu que está gripado, tá? Que está doentinho, que não está bem, não mande para a escola. Procure o serviço de saúde. Por quê? Vai chegar aqui 7 horas da manhã, 7h45, 7h25, 8 horas, o que a gente vai pegar o telefone e ligar para vocês irem buscar. E às vezes é muito difícil, porque vocês estão trabalhando, né? Aí precisa ter uma pessoa que é adulta, que é responsável para poder vir buscar. Então, percebeu que não está legal, deixa em casa, leva no médico, tá bom? Lembrar também que no ano passado a gente passou aí por um surto de dengue. Nós estamos no verão com muitas chuvas, e isso é uma responsabilidade social de todos nós, que é o quê? Levantar se a gente tem foco de dengue em casa. Porque aqui na escola a gente tem uma comissão de 3 pessoas que passam nos espaços para ver se não tem nenhum foco de dengue. Então, a gente precisa pensar na saúde de todo mundo. O ano passado, esta região foi uma região que teve o maior número de casos de dengue. Inclusive eu tive dengue, alguns professores da unidade também tiveram dengue. Então a gente pede que vocês olhem os espaços de vocês em casa, que não deixem o criador do mosquito, porque aí a gente não está livre de viver esses casos novamente. E como disse uma mãe na primeira reunião, muitos casos não foram notificados. Então, se a gente teve um número grande do que foi divulgado, é muito maior que o que não foi divulgado. Então, essa parte de saúde é importante para todo mundo, tá? Observar e manter a higiene pessoal. Quando a gente fala higiene pessoal, parece até, né? Nossa, a gente sabe, né?
Só que assim, eles estão entrando na adolescência. Então, precisa vir de banho tomado, precisa pentear o cabelo, precisa escovar os dentes, precisa cortar as unhas, precisa passar o desodorantinho debaixo do braço, porque hormônio, gente, o hormônio está borbulhando. E aí um cheirinho de CC que tem na sala vira piada entre eles, atrapalha a aula do professor e a gente precisa ficar resolvendo conflito lá na direção, porque fulano X diz que o outro está cheirando a CC, tá? A gente dá risada, mas isso acontece. Então precisa orientá-los, que a responsabilidade da higiene é deles, tá? Cabeça não é porque está maiorzinho que não tem que olhar a cabeça de vez em quando, não, porque vira e mexe um piolinho está circulando ali também, tá? Então a gente pede para vocês esse cuidado de olhar, de orientá-los quanto a essa questão de higiene. A mesma coisa com o material. Traz o material na mochila, às vezes toca um monte de coisa na mochila. Quando vai ver, precisa abrir a mochila, parece que tem um urubu dentro dessa mochila. Tá? Então precisa conferir o material. Eles, a gente fala assim, tá no sexto ano, tem 11 anos, tem 12 anos, 6 e 7, né? Não sei se eu postei, mas se eu não postei, eu vou postar. Não, gente, eles estão nessa transição, tá? Tem hora que sabe se virar muito bem, tem hora que não sabe se virar, então tem que ficar de olho, tá bom? Em relação à vacinação, vocês sabem que todo ano a gente cobra de vocês aquela declaração de vacinação atualizada que chama-se DVA, tá? Então o que a gente vai solicitar para vocês? Tira um dia, vai tchau, até a para vocês e